energia elétrica. Infelizmente, ninguém satisfaz a sua curiosidade. Mas nem tudo está perdido, porque Kika tem um amigo secreto que vai lhe explicar tudinho. De onde vem? 15, 16, 17, 18. Uau! Está acabando a minha energia. Estou à beira de um apagão. Nossa! Mãe, que escuridão! O que aconteceu? Acabou a energia elétrica, Kika. Ué, mas de onde vem a energia elétrica? Ah, a luz voltou. E de onde ela veio? Relaxa, Kika, você está muito elétrica. Ninguém se liga nas minhas perguntas. Eu me ligo, Kika. A energia elétrica vem da força dos ventos, dos raios solares, da queima do gás natural e do óleo e da força das águas, como no Brasil. A energia elétrica do nosso país vem principalmente das usinas hidrelétricas. Hidrelétrica? Hidro vem de água e elétrica de eletricidade. Por isso são chamadas de hidrelétricas as usinas que usam a força das águas para produzir eletricidade. É assim. Primeiro, as águas das chuvas vão enchendo uma enorme barragem de concreto. Depois, a água sai por tubos enormes e dentro deles ela corre para a usina. Em grande velocidade, passa por turbinas. O movimento da água nas pás da turbina aciona um dínamo. Dínamo? É, Kika. O dínamo é uma máquina enorme que gira bem forte, transformando a energia mecânica em energia elétrica. Mas e se não chover? Aí, os reservatórios ficam com pouca água para acionar as turbinas e o dínamo. E então, pode faltar energia nas casas, indústrias, escolas e hospitais. É por isso que nos tempos de pouca chuva, a gente tem que economizar eletricidade, Kika. Melhor desligar essa TV. Eba! Chuva! Ué, mas como a energia elétrica chega aqui na minha casa? Para chegar das usinas até a sua casa, a energia elétrica percorre quilômetros a fio, de poste em poste. Do poste em frente à sua casa, ela segue por um cabo até os fios que distribuem energia por todos os cômodos. A ponta deste fio é a tomada. Uau! De onde será que veio essa ideia luminosa de inventar a luz elétrica? Entre os séculos 17 e 18, o físico americano Benjamin Franklin observou o céu em noites de tempestade e descobriu que os raios eram descargas de correntes elétricas que vinham das nuvens. Mas só no final do século 19, os homens começaram a usar a energia elétrica no seu dia a dia. Hoje a gente não pode viver sem ela. É com a energia elétrica que ligamos os computadores, enceramos o chão, congelamos o sorvete e esquentamos o macarrão. Que bom que este tal de Benjamin estudou a energia elétrica que hoje vem das águas, que enchem as barragens que estão nas usinas e depois caem e movimentam as turbinas que levam energia para os postes e fios que trazem a luz para todo o Brasil. Nossa, Kika, de onde vem tanta energia e sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho elétrico e até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! Como será que tudo começou? Quem foram os pioneiros e gênios que deram os primeiros passos para dominar o assombroso fenômeno da eletricidade? Quem acendeu a primeira faísca? No primeiro episódio da série A História da Eletricidade, documentário produzido pela BBC, você descobrirá os primeiros passos da humanidade para controlar e dominar a energia elétrica. Assista agora ao episódio A Faísca. No começo do século XIX, num porão em Mayfair, o cientista mais famoso da época, Humphrey Davy, construiu um equipamento elétrico extraordinário. Com 8 metros de comprimento no total e contendo pilhas de ácido e metal mal cheirosos, o equipamento foi criado para bombear eletricidade numa quantidade que nunca havia sido alcançada. Na verdade, essa invenção foi a maior pilha já criada.
E com ela, Dave estava prestes a nos impulsionar para uma nova era. Essa experiência aconteceu durante uma aula no Instituto Real, diante de centenas de londrinos ilustres. Ansiosas, essas pessoas lotaram o auditório na esperança de testemunhar uma nova e palpitante maravilha elétrica. Mas o que elas viram naquela noite foi algo muito especial. Algo que elas nunca mais esqueceriam. Usando apenas 2 bastões de carbono simples, Humphrey Davy estava prestes a liberar o verdadeiro potencial da eletricidade. A eletricidade é um dos fenômenos naturais mais incríveis que existem, sendo que sua manifestação mais intensa é o relâmpago. Esta é a história de como começamos a sonhar com formas de controlar essa força natural primitiva e de como conseguimos dominá-la. Vamos contar a história de 300 anos de saltos alucinantes na imaginação e experimentos extraordinários. Dezenas de milhares de volts passaram pelo corpo dele para chegar até a extremidade da lâmpada que ele segurava. Vamos contar a história de gênios rebeldes que usaram a eletricidade para iluminar as cidades e promover a comunicação além-mar e através do ar. Eles a usaram para criar a indústria moderna e a revolução digital. Mas, neste documentário, vamos contar a história dos primeiros cientistas que começaram a desvendar os mistérios da eletricidade. É como se houvesse algo vivo nela. Eles estudaram um elo curioso entre a vida e a eletricidade. Construíram instrumentos estranhos e possantes para criá-la e até conseguiram domar os relâmpagos. Foram esses homens que abriram o caminho para o mundo moderno. E tudo começou com uma faísca. A história da eletricidade. Episódio 1, a faísca. Imagine o nosso mundo sem a eletricidade. Ele seria escuro, frio e silencioso. De certa forma, seria como o início do século XVIII, pontapé inicial da nossa história. Essa é a Sociedade Real de Londres. No início do século XVIII, depois de um bom tempo vivendo isolado, Isaac Newton finalmente pôde assumir o comando da instituição após a morte de seu arqui-inimigo, Robert Hooke. Newton deu cargos importantes às pessoas do seu círculo para ajudá-lo a se manter na presidência. O novo responsável pelas demonstrações da instituição era Francis Hauksbee, de 35 anos. Os registros da Sociedade Real do ano de 1705 revelam as dificuldades que Hauksbee enfrentou para deixar sua marca nas reuniões semanais, criando experimentos espetaculares para impressionar os mestres. Em novembro, ele apareceu com este objeto, uma esfera giratória de vidro. Ele foi capaz de retirar o ar de dentro da esfera usando uma máquina nova, a bomba de ar. Girando a manivela, ele conseguiu girar a esfera. Uma a uma, as velas do salão foram sendo apagadas. Quando Francis encostou a mão na esfera, o público do salão presenciou algo espantoso. Dentro da esfera de vidro, uma luz estranha começou a se formar, dançando em volta da mão de Francis. Era uma luz que ninguém jamais havia visto. Vejam que coisa incrível. A luz azul faz o contorno da minha mão e depois circunda a esfera. É como se houvesse algo vivo nela.
É difícil compreender por que aquela luz azul dançante foi tão importante. Mas é preciso ter em mente que, naquela época, fenômenos naturais como esse eram atribuídos à ação de Deus. Naquela época, até mesmo na teoria de Newton, era crença comum que Deus intervinha o tempo todo no funcionamento do mundo. Então fazia todo sentido as pessoas interpretarem fenômenos naturais como atos de Deus. Então, o fato de um mero mortal se intrometer nos assuntos de Deus quase escapava totalmente à compreensão racional. Hawksby jamais tomou conhecimento da importância do seu experimento. Ele perdeu interesse na esfera luminosa e passou os últimos anos da vida criando experimentos ainda mais espetaculares para Isaac Newton testar suas outras teorias. Hawksby jamais notou que deu início a uma revolução elétrica. Antes de Hawksby, a eletricidade não passava de uma curiosidade. Os gregos da antiguidade esfregavam a mão em âmbar, que eles chamavam de elétron, para provocar choques leves. Até a rainha Elizabeth I ficava encantada com o poder da eletricidade de fazer penas flutuarem. Mas com o girar de uma manivela, a máquina de Hawksby produzia eletricidade, energia essa que podia ser observada. E o mais importante, sua invenção coincidiu com o nascimento de um movimento que varria a Europa naquela época: o Iluminismo. Os partidários dessa linha de pensamento usavam a razão para questionar o mundo, deixando como legado o radicalismo político, a arte iconoclasta e a filosofia natural. Ou melhor, a ciência. Ironicamente, a nova máquina de Hawksby não foi adotada de imediato por esses intelectuais, mas por ilusionistas e mágicos de rua. Os indivíduos interessados na eletricidade se autodenominaram eletricistas. Vamos contar um fato ocorrido durante um jantar que teve como convidado um conde austríaco. O eletricista presente pôs penas sobre a mesa e, em seguida, usando um guardanapo de seda, aplicou carga elétrica a um bastão de vidro. O eletricista impressionou os convidados ao levantar as penas usando apenas o bastão. Depois, aplicou uma carga elétrica a si mesmo, usando uma das máquinas de Hawksby. E saiu distribuindo leves choques entre os convidados, para o deleite de todos. Mas o destaque da apresentação foi o momento em que ele colocou um copo de conhaque sobre a mesa, reaplicou a carga elétrica em si mesmo e conseguiu acender uma chama no copo com a ponta do dedo. Existia um truque conhecido como beatificação elétrica. Nele, a vítima se sentava numa cadeira de material isolante. Eles colocavam uma coroa de metal sobre a cabeça da pessoa sem encostar. Em seguida, a coroa era eletrificada, produzindo uma descarga elétrica em volta dela e ficava igual a uma auréola. Daí o nome do truque, beatificação elétrica. Conforme a Inglaterra e o resto da Europa demonstravam um interesse cada vez maior pela eletricidade, os espetáculos foram ficando cada vez maiores. E os eletricistas mais curiosos passaram a se fazer perguntas. Como podemos deixar nossas apresentações maiores e melhores? Mas também como vamos conseguir controlar essa força espantosa? Outros questionavam se o fogo elétrico poderia servir para algo mais além do entretenimento. Um dos grandes avanços nessa área jamais teria acontecido se não fosse por um terrível acidente. Esta é a Charterhouse, no centro de Londres. Há 400 anos, ela é usada como instituição de caridade para jovens órfãos e senhores idosos. Na década de 1720, esse local também passou a ser o lar de um certo Stephen Gray. Stephen Gray era um próspero tingidor de seda em Canterbury. As faíscas que saíam da seda o fascinavam.
Mas, infelizmente, um acidente o deixou paralítico, dando fim à sua carreira e levando-o à penúria. Quando Gray teve a oportunidade de morar na Charterhouse, ele passou a ter tempo de fazer seus próprios experimentos elétricos. Aqui na Charterhouse, provavelmente neste salão, Stephen Gray construiu uma moldura de madeira. Na parte de cima, ele prendeu 2 balanços usando cordas de seda. Ele também contava com um dispositivo igual a este, uma máquina de Hauksbee, para gerar eletricidade estática. Diante de uma grande plateia, Gray pediu a um dos órfãos residentes da casa para se deitar nos balanços. Gray pôs folhas de ouro diante do menino. Depois, gerou eletricidade e a aplicou no menino usando uma biela. As folhas de ouro e até mesmo penas saltaram na direção dos dedos do menino. Algumas pessoas da plateia disseram que conseguiram ver faíscas escapando da ponta dos dedos. Foi um verdadeiro show. Mas para a mente curiosa e investigativa de Stephen Gray, o fenômeno trazia outra informação. A eletricidade podia se mover. Ia da máquina até o corpo do menino através das mãos dele. Só que ao chegar à corda de seda, ela não passava mais. Ou seja, o misterioso fluido elétrico passava através de alguns materiais, mas de outros não. Essa constatação levou Gray a dividir o mundo em 2 tipos de substâncias: as isolantes e as condutoras. As isolantes retinham a carga elétrica, impedindo-a de se movimentar, como era o caso da seda, do cabelo, do vidro e da resina. Já as substâncias condutoras permitiam a passagem da corrente elétrica, como o menino e os metais. Essa distinção é crucial até nos dias de hoje. Vejamos essas torres de transmissão. Elas funcionam graças ao mesmo princípio usado por Gray quase 300 anos atrás. Os cabos são condutores, enquanto os objetos de vidro e cerâmica entre os cabos e os metais das torres são materiais isolantes. Eles impedem que a eletricidade vaze dos cabos para as torres e delas para a terra. Funcionam exatamente como a corda de seda usada no experimento de Gray. Na década de 1730, o experimento de Gray surpreendeu a todos, mas trazia um inconveniente decepcionante. Por mais que tentasse, Gray não conseguia reter a eletricidade que gerava por muito tempo. Ela saltava da máquina para o menino e logo se perdia. A etapa seguinte dessa nossa história é o momento em que o homem descobriu como armazenar a eletricidade. Só que essa descoberta não aconteceu na Grã-Bretanha, mas na Europa continental. Do outro lado do Canal da Mancha, os eletricistas viviam tão atarefados quanto os colegas britânicos. Um desses centros de pesquisa ficava aqui em Leiden, na Holanda. Foi aqui que um professor criou uma invenção vista por muita gente como uma das mais importantes do século XVIII. De uma forma ou de outra, essa invenção pode ser encontrada em quase todo dispositivo elétrico atual. Esse professor era Pieter van Musschenbroek.
Ao contrário de Hawksby e Gray, Mushinbrook nasceu no meio acadêmico. Ironicamente, a descoberta do professor aconteceu não graças ao seu rigor científico, mas por causa de um simples erro humano. Ele vinha tentando encontrar uma forma de armazenar a carga elétrica para suas demonstrações. Seus raciocínios eram tão intensos que quase dava para ouvir o momento em que ele tentou chegar à resposta. Se a eletricidade flui mais ou menos como a água, então talvez seja possível armazenar a energia tal como se faz com água. Mushinbrook foi ao laboratório para tentar criar um dispositivo de armazenamento de eletricidade. Para isso, ele pensou de forma literal. Ele encheu uma garrafa de vidro com água. Depois, colocou dentro da água um fio condutor ligado pela parte de cima a uma máquina elétrica de Hawksby. Em seguida, pôs a garrafa sobre um material isolante para ajudar a manter a carga elétrica dentro dela. Depois, ele tentou mandar para dentro da garrafa a eletricidade que estava produzindo na máquina através do fio que havia mergulhado na água. Mas, por mais que tentasse, a carga elétrica não permanecia dentro da garrafa. Um dia, por acidente, ele se esqueceu de pôr o isolante debaixo do recipiente, mas aplicou a carga mesmo assim e ainda por cima segurando a garrafa. Com o recipiente em uma das mãos, ele encostou na parte de cima com a outra. Por causa disso, ele levou um choque elétrico tão forte que quase caiu no chão. Em seu relato, ele escreveu: "É um experimento novo e terrível. Minha recomendação é que vocês jamais tentem reproduzi-lo. Mesmo eu, que graças a Deus sobrevivi, não tentarei de novo, nem por todo o reino da França. Ouvirei o conselho dele e, sem encostar na tampa, tentarei ver se consigo produzir uma faísca." A força da eletricidade que saiu da garrafa de água foi maior do que qualquer coisa vista antes. O mais surpreendente foi que a garrafa conseguiu armazenar a eletricidade durante horas e até dias. Assim, em homenagem à cidade onde Mushinbrook fez sua descoberta, o recipiente recebeu o nome de Garrafa de Leyden. Sua fama se alastrou pelo mundo. De forma muito rápida, a partir de 1745 até o final da década, a notícia sobre a garrafa de Leyden se espalhou mundo afora. Vai do Japão, no Extremo Oriente, até a Filadélfia, nos Estados Unidos. O fato se tornou uma das notícias que se espalharam mais rapidamente pelo mundo. Embora a garrafa de Leyden tenha se tornado um fenômeno global elétrico, ninguém tinha a menor ideia de como ela funcionava. Ao se pegar a garrafa contendo fluido elétrico, o choque que ela emite é maior se o fluido elétrico vazar para a Terra. Por que o choque é mais forte quando a garrafa está vazando? Por que ele não é mais forte se todo o fluido elétrico continuar dentro da garrafa? Foi assim que os pensadores da eletricidade de meados do século XVIII encararam o desafio. Sem dúvida, a eletricidade era uma maravilha sensacional. Ela liberava choques e faíscas. Podia se deslocar e ser armazenada. Mas o que ela era, como funcionava e por que fazia aquelas coisas todas, ainda continuava sendo um grande mistério. Dez anos depois, um grande avanço na área veio de uma pessoa inesperada. Um homem em guerra política e filosófica contra o jugo inglês. O que chocou mais ainda a elite eletricista britânica
foi o fato de esse homem ser um mero colonizado, um americano. Este retrato de Benjamin Franklin fica aqui na Sociedade Real de Londres. Ele era um defensor ferrenho da emancipação dos Estados Unidos e via a busca pela ciência racional, em particular a eletricidade, como uma forma de combater a ignorância e o culto a falsos ídolos e, em última instância, sua elite intelectual colonizadora. Somada a tudo isso, havia uma visão profundamente igualitária e democrática que Franklin compartilhava com seus aliados, que era: este é um fenômeno aberto a todos. Temos algo aqui que a elite não entende, mas que nós podemos vir a entender. Temos algo que a elite não consegue controlar, mas que um dia poderemos controlar. E temos algo que dá origem a todo tipo de superstição, mas nós, como intelectuais racionais, igualitários e democratas, poderemos compreender sem parecer que somos escravos de magia e de mistério. Franklin decidiu usar o poder do raciocínio para explicar em termos racionais o que muita gente pensava ser um fenômeno mágico, os relâmpagos. Esta talvez seja a imagem científica mais famosa do século XVIII. Nela, Benjamin Franklin, o cientista heróico, aparece soltando uma pipa em meio a uma tempestade, provando que o relâmpago é de natureza elétrica. Embora tenha proposto o experimento, é quase certo que Franklin jamais o tenha executado. O mais provável é que o experimento mais importante de Franklin até tenha sido uma proposta dele, mas jamais foi executado por ele. Na verdade, o experimento nem foi realizado nos Estados Unidos. Ele foi executado aqui no pequeno vilarejo ao norte de Paris, chamado Marly-la-Ville. Os franceses tinham adoração por Franklin, principalmente por sua militância anti-britânica, e assumiram a tarefa de realizar suas ideias de experimentos sem que ele estivesse presente. Eu fui ao local exato onde o experimento foi realizado. Em maio de 1752, Georges-Louis Leclerc, conhecido na França como Conde de Buffon, e seu amigo Thomas François d'Alibard ergueram um poste de metal com 12 metros de altura, 2 vezes mais alto que este aqui, mantido em pé por 3 aduelas de madeira do lado de fora da casa de d'Alibard, aqui em Marly-la-Ville. O poste de metal ficou preso no fundo de uma garrafa de vinho vazia. A ideia de Franklin é que o poste iria capturar o relâmpago, passá-lo através do bastão de metal e depois armazená-lo dentro da garrafa vazia, que funcionaria como uma garrafa de Leyden. Aí sim ele poderia confirmar o que era mesmo um relâmpago. A única coisa que esses seguidores franceses precisavam fazer era aguardar a próxima tempestade. No dia 23 de maio, o céu se abriu. Às 12 horas e 20 minutos, ouviu-se uma forte trovoada quando o relâmpago atingiu a extremidade do poste. Quando um dos assistentes foi correndo até a garrafa, uma faísca escapou do metal até o dedo dele, fazendo um barulho alto e soltando um cheiro forte de enxofre que lhe queimou a mão. A faísca revelou a verdadeira natureza do relâmpago. Ele era da mesma eletricidade que o homem também conseguia criar. É difícil precisar a importância desse momento. A natureza fora dominada. Além disso, a ira de Deus tinha sido controlada pelo homem. Não deixava de ser um tipo de heresia. O experimento de Franklin foi muito importante por provar que as tempestades com relâmpagos produzem ou são produzidas por eletricidade e que é possível trazê-la para o solo. A eletricidade é uma força da natureza esperando para ser usada. Depois disso, Franklin voltou seu pensamento racional a outra pergunta. Por que a garrafa de Leyden
produzira faíscas maiores ao ser segurada na mão? Por que a eletricidade não se esvaíra toda? De sua experiência bem-sucedida como homem de negócios, Franklin observou algo que ninguém havia percebido. Assim como o dinheiro depositado em um banco, a eletricidade pode funcionar como um crédito, que ele chamava de positiva, ou como débito, que seria negativa. Para Benjamin Franklin, o problema da garrafa de Leyden é uma questão de contabilidade. Ele dizia que todo o corpo tem, em volta de si, uma atmosfera elétrica e que todos os corpos têm uma quantidade natural de fluido elétrico. Caso essa quantidade seja grande, dizemos que o corpo é positivo. Se for pequena, dizemos que é negativo. E a natureza se organiza de uma forma tal que os positivos e negativos estão em constante busca de equilíbrio, como seria a economia ideal dos Estados Unidos. Segundo Franklin, a eletricidade seria uma carga elétrica positiva, sempre buscando anular a carga negativa. Para ele, isso explicaria o mistério da garrafa de Leyden. Conforme a garrafa recebe carga, uma carga elétrica negativa é inserida pelo cabo e para dentro da água. Se a garrafa estiver em cima de um material isolante, uma pequena quantidade se acumula na água. Mas, se a garrafa estiver na mão de alguém enquanto receber carga, a carga elétrica positiva será sugada do corpo dessa pessoa a partir da terra até a parte externa da garrafa, tentando anular a carga negativa de dentro da garrafa. Mas as cargas positiva e negativa são impedidas de fazer essa anulação por causa do vidro, que age como isolante. Então, a carga só faz crescer nos dois lados do vidro. Encostar na parte de cima da garrafa com a outra mão fecha o circuito, permitindo que a carga negativa da parte interna passe pela mão para a parte positiva do lado de fora, finalmente anulando-a. A movimentação dessa carga causa um choque forte e muitas vezes a formação de faíscas. O equivalente moderno da garrafa de Leyden é isto aqui, o capacitor. Ele é um dos componentes eletrônicos mais comuns que existem. Ele pode ser achado em toda parte. Há vários circuitos minúsculos espalhados na placa de um computador. Eles ajudam a desobstruir oscilações elétricas, protegendo assim componentes sensíveis até mesmo nos circuitos elétricos mais modernos. Solucionar o mistério da garrafa de Leyden e identificar o relâmpago como nada mais, nada menos que um tipo de eletricidade foram dois grandes êxitos para Benjamin Franklin e o novo movimento do iluminismo. Mas as forças mercantilistas e comerciais que ajudaram a alimentar o iluminismo estavam prestes a lançar um mistério elétrico novo e ainda mais desconcertante. Um tipo totalmente novo de eletricidade. Este é o Canal da Mancha. Nos séculos 17 e 18, boa parte da riqueza do mundo circulou nessas águas, saindo de todos os cantos do Império Britânico e de outras partes, a caminho de Londres. As especiarias da Índia, o açúcar do Caribe, o trigo da América e o chá da China. Mas é claro que não se faziam apenas trocas comerciais. Novas espécies animais e vegetais vindas do mundo inteiro invadiram Londres. Inclusive uma em especial que deixou os eletricistas fascinados. Chamado de tremelga, este peixe faz parte das histórias de pescadores. Ao que constava, sua picada seria capaz de derrubar um homem. Quando os eletricistas começaram a estudar a picada provocada por esse peixe, viram que, estranhamente, ela era semelhante ao choque produzido pela garrafa de Leyden.
Será que a picada desse peixe seria, na verdade, um choque elétrico? A princípio, muitos acharam que o choque da tremelga fosse lenda. Alguns diziam que provavelmente era apenas a picada do peixe, enquanto outros afirmavam que não poderia ser um choque, porque sem faísca não era eletricidade. Mas tudo isso era um mistério estranho e inexplicável. Os segredos do peixe tremelga só começaram a ser desvendados graças a algumas mentes mais excêntricas e geniais da comunidade científica britânica. Este é o único retrato disponível de Henry Cavendish. Embora fosse patologicamente tímido, Cavendish foi uma mente excepcional. Esse retrato só pôde ser feito porque o artista desenhou o casaco pendurado do cientista e depois, de memória, inseriu o rosto no desenho. Cavendish veio de família muito rica, os Devonshire, os donos da mansão Chatsworth, localizada em Derbyshire. Mas Henry Cavendish decidiu abrir mão da fortuna e status da família para viver em Londres, perto da sua adorada sociedade real. Lá ele teria a oportunidade de se dedicar à paixão dele, à ciência experimental. Ao saber da existência do peixe tremelga, ele ficou intrigado. Um amigo escreveu para Cavendish: "Nessa minha primeira experiência com peixe tremelga, eu constatei que ele emite eletricidade. Mas eu pergunto, como? Para entender como um ser vivo era capaz de produzir eletricidade, Cavendish decidiu criar seu próprio peixe artificial. Aqui nós vemos os projetos do cientista. 2 garrafas de Leyden no formato de peixe enterradas na areia. Ao ser tocada, a areia soltava um choque forte. Esse modelo convenceu Cavendish de que o peixe tremelga era elétrico. Mas o cientista ainda tinha um problema inoportuno. Embora o peixe real e o peixe artificial de Cavendish dessem choques fortes, o peixe de verdade nunca soltava faísca. Isso deixou Cavendish intrigado. Como eles poderiam ter o mesmo tipo de eletricidade se não agiam da mesma forma? Cavendish passou o inverno de 1773 trabalhando em laboratório, tentando achar uma resposta. Foi na primavera que ele teve a resposta. A sacada de Cavendish foi conseguir apontar a diferença entre a quantidade e a intensidade de eletricidade. O peixe de verdade produzia o mesmo tipo de eletricidade, mas menos intensa. Para mim, que sou físico, essa foi uma virada crucial, pois marcou o instante em que 2 ideias científicas muito inovadoras surgiram pela primeira vez. Aquilo que Cavendish chamou de quantidade de eletricidade é o que hoje conhecemos como carga elétrica. E a intensidade é a diferença de potencial, ou voltagem. Assim, o choque da garrafa de Leyden tinha alta voltagem, mas carga baixa, enquanto o peixe tremelga apresentava voltagem baixa com carga elétrica alta. É possível mensurar isso. Ali no fundo do aquário, debaixo da areia, há um peixe tremelga do tipo marmorata. É uma arraia elétrica. Dá para ver os olhos saltando da areia. Esse peixe aí é uma fêmea adulta. Eu vou medir a eletricidade que ela emite usando esta isca. Eu prendi um peixinho a uma haste de metal, que acoplei a um osciloscópio, para ver se consigo medir a voltagem quando o animal pegar a presa. Lá vou eu. Já teve um. E outro. O peixe deu um choque de mais ou menos 240 volts, a mesma da eletricidade usada em residências, mas mesmo assim, 10 vezes menor que o choque da garrafa de Leyden. Eu teria levado um choque daqueles.
A única coisa que posso fazer é imaginar como foi para os cientistas do século XVIII testemunhar esse acontecimento, um animal, um peixe que produz sua própria eletricidade. Cavendish mostrou que o peixe tremelga produzia eletricidade, mas não sabia se esta era do mesmo tipo gerada por uma máquina elétrica. O choque que o peixe dá é o mesmo choque emitido por uma máquina ou são tipos diferentes? Será que existe uma eletricidade gerada artificialmente e outra que só é gerada em seres vivos? Esse é um debate que dividiu opiniões por décadas. Foi desse debate que surgiu uma nova descoberta. Foi constatado que a eletricidade não precisava se manifestar apenas como uma faísca ou um choque curto, mas que podia ser contínua e que a geração de eletricidade contínua impulsionaria a humanidade para a nossa era moderna. Mas a etapa seguinte na história da eletricidade veio à tona por causa da forte rivalidade profissional e pessoal entre dois acadêmicos italianos. Estou na Universidade de Bolonha, uma das mais antigas da Europa. No final do século XVIII, a cidade de Bolonha estava sob domínio de Roma, Estado papal, ou seja, tinha poder, mas era de pensamento conservador. Já era algo arraigado no cristianismo tradicional. Deus no céu controlava a terra, mas os mortais não podiam saber a forma como ele controlava o mundo. Não nos cabia entender Deus, apenas servi-lo. Um dos gênios da universidade era o anatomista Luigi Aloisio Galvani. No entanto, numa cidade próxima, um eletricista rival estava prestes a questionar Galvani. Estamos em Pavia, a 240 quilômetros de Bolonha. Só que no século XVIII, essas cidades eram dois mundos separados politicamente. Pavia fazia parte do Império Austríaco, o coração do iluminismo europeu. Era um lugar de pensamento liberal e radicalismo político, obcecado pela nova ciência da eletricidade. Era também onde morava Alessandro Volta. Alessandro Volta era muito diferente de Galvani. Nascido numa família lombarda, era jovem, arrogante, carismático, mulherengo e gostava de uma polêmica. Ao contrário de Galvani, Alessandro Volta gostava de exibir seus experimentos em palcos internacionais para qualquer plateia. As ideias de Alessandro eram desassociadas dos dogmas religiosos de Galvani. Assim como Benjamin Franklin e os iluministas europeus, ele era a favor do pensamento racional e de que a verdade científica, como um deus grego, acabaria com a ignorância. A superstição era o inimigo. A razão, o futuro. Esses dois homens tinham fascínio pela eletricidade. Suas diferentes visões de mundo moldaram a forma como eles a estudaram. O estudo da eletricidade sempre remete a experimentos. O Portal do Professor reúne, além de experimentos, simulações, vídeos, planos de aula e muito mais. Pode servir tanto a você que é professor de física ou a qualquer curioso que se interessa pelo assunto. Acesse www.portaldoprofessor.mec.gov.br, clique em Conteúdos Multimídia e escolha a opção Recursos Educacionais. Escreva eletricidade no campo para a palavra-chave e escolha o recurso que mais tem a ver com o que você procura. Terminamos aqui o nosso primeiro dia da Semana da Eletricidade. Voltamos amanhã com mais segredos e aventuras no misterioso mundo da energia elétrica. Até lá!
você, o que quer ser quando crescer? Super-herói ou atleta profissional? Pintor ou cientista? Astronauta ou dançarino? Eu não sei bem. Calma, não precisa decidir agora. Afinal de contas, a TV Escola oferece a você um mundo de possibilidades. Isso é tão uau! Séries e animações para quem quer e gosta de aprender. Você assiste de segunda a sexta, 9 da manhã e 2 da tarde.